Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Bem, os irmãos podem se sentar. Queridos, note que estamos diante de uma convocação santa, de um princípio fundamental, para que realmente Deus venha exaltar, eu falo de forma generalizada, a raça humana, porque sabemos que tudo parte da queda humana. Para que isso aconteça conosco, que venhamos retornar a tudo aquilo a qual perdemos no dia de nossa queda, o texto, Tiago, ele deixa bem claro os princípios para esta exaltação. Observe que, assim como Adão pecou e caiu da comunhão com Deus, e caiu em total depravação, porque você vê uma queda, não somente com obras, realizada em obras, não somente manifestada em sentimentos, mas também em pensamentos, atos, porque quando o homem ele caiu naquela condição original a qual havia sido criado por Deus, ele cai em uma condição completamente abominável aos olhos do Senhor. Ele passa a viver uma vida completamente oposta àquela a qual Deus projetou para ele. A sua queda foi generalizada. Em todos os sentidos nós caímos em Adão, porque assim como ele se depravou em sua natureza por desobediência, a desobediência original, nós também, porque assim como ele morre, todos nós morremos. Assim como ele se depravou em toda a sua essência natural, todos nós também nos depravamos. E sabemos que muitas das vezes não precisamos aprender a pecar, mas ele já está dentro do nosso gênio, está dentro da nossa natureza. E ainda que não temos professores para que venhamos ensinar o pecado, ele irá se despertar dia mais cedo ou mais tarde em nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, porque isso faz parte da nossa natureza caída. Existe um homem caído dentro de nós, existe um homem tombado dentro de nós, um homem que vive, na verdade, uma vida completamente no avesso daquilo que Deus havia idealizado para ele. E Tiago está preocupado com esta questão, está convocando o povo a limpar-se de toda esta imundícia, a se despir de todo este velho homem, de todas as suas obras carnais, e a se vestir do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Note que a exaltação, conforme Tiago registra aqui, ela só pode vir por um único veículo: a humilhação. Deus não pode exaltar um homem enquanto ele se acha autossuficiente, enquanto ele pensa que ele não precisa de se consertar com Deus, que ele não precisa de se voltar para Deus, que ele não precisa mudar a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de falar, a sua forma de enxergar a vida, que ele não precisa mudar as suas obras, as suas ações, enquanto ele não reconhecer que verdadeiramente ele precisa se humilhar, Deus não pode exaltá-lo. Este é um princípio muito básico, mas que tem sido pouco abraçado, principalmente pela igreja do Senhor nos últimos dias. O povo, ele está se contentando com um cristianismo completamente diferente daquele que é apresentado nas Escrituras. É apresentado um cristianismo a qual o simples fato de você levantar a mão e à frente dizer: eu aceito a Jesus, eu concordo com isso e com aquilo, esse cristianismo diz que esta pessoa já está salva, não mostrando que é necessário aquilo que diz a palavra, que é necessário o sepultamento da velha criatura, o nascimento de uma nova criatura, a renovação de obras. Isso tudo tem sido negado por esse cristianismo sintetizado, quando na verdade este cristianismo tem um único foco: encher as igrejas, colocar as pessoas dentro dos templos, abarrotar as casas de orações. Contudo, não estão promovendo convertidos, porque está faltando a instrução bíblica, aquilo que verdadeiramente nos regenera, nos faz entender o quanto caímos e o quanto precisamos de Deus para ser novamente levantados. Entenda, queridos, que então este é um texto que fala sobre esta questão. Ele vai falar primeiramente sobre
a natureza humana precisando de uma forma generalizada ser humilhada, e em segundo lugar, você, de forma particular, de forma individual, na sua depravação comum, na sua depravação íntima, que muitas das vezes o seu pastor não sabe, o seu parente próximo não sabe, o seu irmão que congrega você não sabe, mas que só Deus conhece. O texto diz que se você não tratar com essas coisas, se você não se humilhar para que Deus te exalte, você nunca será exaltado. Eu não estou falando de uma exaltação a qual vem te tornar soberbo, te colocar, te fazer exceder entre os homens. Não, estou falando sobre a exaltação genuína, aquela a qual Deus se agrada e quer promover em nossas vidas. Uma exaltação muito diferente daquela que está sendo desejada nas igrejas hoje. Uma exaltação espiritual, que realmente nos faz crescer e edifica na nossa vida. Mas primeiro, observe comigo, o contexto nos mostra que é necessário primeiro a humilhação. A humilhação é o passo que temos que dar para que Deus venha então nos exaltar. O texto diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A humilhação é o passo que você dá, se chegando a Deus, para que Ele se chegue a você com o fim de exaltar a sua vida. Entenda que o texto do versículo 9 está dizendo assim, que existem algumas coisas que temos que fazer, algumas atitudes que temos que cometer diante do Senhor, neste ato de se achegar a Ele, para que Ele venha nos exaltar. O primeiro ponto, ele diz assim: a primeira atitude que o homem ele tem que ter, isso aplica de forma generalizada à raça humana, mas também a cada um de nós no seu particular. Primeiro, de forma generalizada, diz aqui, o texto diz: senti as vossas misérias. A expressão sentir as vossas misérias, ela significa você realmente perceber, né, o ponto crítico do seu estado interior. É você detectar como está a sua vida segundo a ótica divina. É você perceber o seu homem caído, o seu homem tombado, aquele que se rebeliou, aquele que realmente rejeitou os preceitos de Deus e que se extraviou pelo seu caminho e trouxe sobre si a justa atribuição, que de fato é o que? A condenação do pecado. Entenda que verdadeiramente o que Tiago está colocando aqui, que a humilhação ela vem primeiramente quando nós detectamos essa nossa natureza caída. Sabe por que muitas pessoas na igreja não conseguem ser levantadas? Sabe por que muitas pessoas não são regeneradas? Estão dentro da igreja, mas a santificação não vem, as obras de justiça não são manifestas na sua vida. Por quê? Porque verdadeiramente elas não entenderam o ponto vital da questão, não se humilharam primeiramente. Contudo, Deus não pode exaltá-los. É algo que tem que ser feito. O texto diz que temos que se achegar a Ele. Como? Contudo, é necessário primeiro nos achegarmos a Ele em humilhação. O texto diz que você precisa sentir a sua miséria. Eu havia dito que um homem ele caiu, mas existem algumas misérias que fazem parte da nossa vida particular. Existem alguns pecados que você comete que eu não cometo, mas são pecados que te condenam e te isentam da graça de vida diante de Deus. Por quê? Porque naquele grande dia, é bem verdade, você é salvo por Cristo Jesus. Se você colocar outro meio de salvação, nós estaríamos sendo hereges. Foi o sacrifício dele que nos justificou. Contudo, você será condenado pelas suas más obras, porque naquele grande dia ele irá abrir um livro de obras, e todas as más obras, e todo aquele que estiver escrito no livro que não estiver escrito no livro da vida, e as suas más obras estiverem relatadas ali, eles serão julgados por elas. É por isso que Tiago disse que não adianta nós obedecermos 90% da lei e transgredirmos 10%, ou tropeçarmos em um ponto sequer, porque nos fazemos transgressor de toda ela. Não é assim a lei do Brasil? Quantas leis nós temos na nossa Constituição brasileira? Se você tropeçar numa dessas leis, o que acontece com você? Você não vai preso amanhã? Você não é condenado por aquele tropeço? Assim é a lei de Deus. Temos que também enxergar esta miséria, porque muitas das vezes estamos dentro da casa de Deus, até mesmo fazendo conforme Jesus reprovou, olhando o cisco no olho do irmão e não percebendo a trave no nosso, quando na verdade ainda há algo para nos humilhar, ainda há algo que deve ser visto dentro de nós. Temos que perceber esta miséria, porque talvez a sua miséria seja fofoca, talvez a sua miséria seja um mau hábito de mentira, talvez seja o que? A cobiça no olhar,
a ganância, a avareza e todas essas coisas combatem contra a nossa alma e que irão nos condenar diante do eterno juiz. Entenda que temos que enxergar essas coisas. Não podemos fazer vistas grossas, estar dentro da igreja olhando para o irmão, olhando para o pecado do outro e não fazendo uma autoanálise em nós mesmos. Contudo, o texto diz: faça essa análise na sua própria vida, enxergue a sua própria miséria, perceba que está agindo como um pedra de tropeço e está impedindo a exaltação do Senhor na sua vida. Por que Deus te diz e te fala sobre muitas promessas e elas, os anos passam, as coisas vão acontecendo e você passa 1, 2, 3 anos dentro da casa do Senhor e nenhuma dessas coisas se cumpre? É porque de fato ainda está faltando você se achegar a Deus, você enxergar esta miséria, tirar esta pedra de tropeço para que verdadeiramente Ele venha te exaltar ao seu tempo. Entenda, queridos, isso é uma questão, é um ponto vital, é uma questão que Deus requer de nós para que realmente Ele faça toda a sua boa obra em nossas vidas. Você precisa enxergar. A primeira coisa que ele diz: enxerga. Por quê? Porque um médico só pode dar um bom diagnóstico, uma boa receita, um remédio, uma objetividade no seu problema, se antes ele perceber qual era o seu problema. Entenda que você só pode ser curado daquele mal se o médico detectar o seu problema, qual é, que área do seu corpo. Não adianta, se for dor de cabeça, te dar remédio para dor na coluna ou dor no joelho. Não irá resolver. Contudo, para que Deus comece a obra na nossa vida de exaltação, você tem que se humilhar, tem que começar a se despojar deste eu, desta autossuficiência. Estou na igreja, sou crente, eu pertenço, sou filho do reino, vou para o céu. Queridos, olha para dentro de você, veja se há miséria para você detectar, porque se ainda há depravação em ti, você precisa realmente se sujeitar a Deus, se humilhar diante dele e dizer: Senhor, eu tenho esta questão, preciso me tratar disso. Eu não posso ver a minha vizinha, eu não posso entrar na internet que eu visito sites pornográficos, eu não posso estar entre os colegas de trabalho que eu converso coisas levianas, coisas que não convêm a santos. Eu não posso estar entre os meus amigos que eu começo a xingar palavrão e a falar um monte de coisa. Meus irmãos, Jesus sempre pregou sobre essa questão, a questão de tirarmos a trave do nosso olho, para depois de exaltado por Deus, temos a autoridade de remover o cisco no olho daquele que está perecendo lá fora. Contudo, a igreja ela está se perdendo, ela precisa se humilhar. A igreja do Brasil, queridos, é uma igreja que processa uma fé morta, que diz que serve a Deus, que diz que é santa, que diz que é justa, mas você não vê essas obras nela. É uma igreja que processa uma obra que não se manifesta no seu dia a dia. Na linguagem de Jesus, isso é ser hipócrita. Na linguagem, no método de comparação do Senhor, em linguagem metafórica, isso significa ser sepulcro caiado. Isso é ser um corpo que se preocupa com a lavação externa e não com a lavação interior. Queridos, isso é agir como escriba e fariseu nos tempos do Senhor. Eles eram assim, e o Senhor os rejeitou. Numa certa ocasião ele disse: virão povos do Oriente e do Ocidente, se assentarão na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, e vós, os filhos do rei, serão lançados fora. João Batista, olhando para eles, disse: não presumai de vós mesmos, dizendo: somos filhos de Abraão, porque vocês não têm as obras de Abraão. Vocês se assentam na cadeira de Moisés, mas não possuem as obras de Moisés. Contudo, vocês são árvores que produzem maus frutos, mas desde já o machado está posto na mão dele, e toda árvore que produzir maus frutos será cortada e lançada fora. Para que esta desgraça não venha sobre a igreja do Senhor, é necessário nos humilhar. Aleluia, Deus. É necessário nos voltarmos a Deus, a olhar para aquilo que está nos afastando, aquilo que está realmente atrapalhando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. Você precisa pensar, porque senão você vai perder o tempo. E naquele grande dia, este pecado, esta depravação, ela te levará ao juízo. Porque não adianta somente ficar orando: Senhor, me perdoa, e amanhã continuar pecando. Não. O texto no livro de
Provérbios diz: aquele que confessar e deixar o pecado, este alcança a misericórdia. Mas não há nenhuma promessa para quem continua no erro. Contudo, há promessas de juízo, palavras de sentença para aqueles que não permanecerem fiel até a morte. Então, entenda, queridos, o primeiro passo é esse: enxergarmos. Vamos sair deste cristianismo, né? De somente se assentar no banco, estou fazendo teologia, não estou dizendo que essas coisas são erradas, estou cantando na igreja, não estou dizendo que essas coisas são erradas. Deus me usa, Deus me toma. E você acha que a salvação se mede por aí? Não. Mateus 7, versículo de número 21 está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem muita palha no meio do trigo, tem muita virgem louca em meio aos prudentes, tem muito ramo ligado na videira que não gera frutos e que será lançado fora naquele grande dia. O Senhor está dizendo: temos que nos humilhar, porque senão Ele não poderá fazer a sua obra maravilhosa. O que Paulo disse aos Filipenses: aquele que começou a boa obra em vossas vidas, Ele começou lá na cruz, Ele ainda há de aperfeiçoá-la até o dia da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que crescer, evoluir, desenvolver, amadurecer, mas se você não se humilhar, Deus não pode te exaltar. Este é o princípio. Esta é uma questão que cabe a todos nós. Note, queridos, que temos que nos humilhar. O segundo ponto aqui da humilhação, que é apresentado no versículo 10, no versículo 9 está escrito aqui: lamentai, depois de perceber o homem tombado, a depravação do seu interior. Sabe o que o texto diz? Que você tem que lamentar. Lamentar a semelhança que você perdeu, lamentar aquele estado glorioso que você perdeu, aquela condição elevada que Deus te criou. Lamentar por estar tão diferente de Deus, por ser tão oposto a Deus e tão inimigo de Deus, porque aquele que inclina para as obras da carne, este está em inimizade contra Deus. Entenda que então você tem que lamentar por ter perdido aquele lugar, por estar longe daquele que te amou e que te fez segundo a sua imagem. Você tem que lamentar, porque cada vez que você peca, você tem que lamentar também, porque cada vez que você peca, você transgride a lei do Senhor, e sobretudo você ofende a Deus. Deus é ofendido com as nossas más ações. Deus é ofendido quando nós falamos mal do irmão, quando nós cobiçamos o irmão, quando nós estamos falando, fazendo fofoca com o nome dele, lutando contra a obra dele, negligenciando o chamado. Deus é ofendido quando você peca, porque uma das variantes da palavra pecar é ofensa. Entenda, queridos, que temos que observar esta questão, lamentar: nossa, eu caí daquela condição, já não, eu poderia ser como Deus, né, tendo aqueles atributos morais maravilhosos: o amor, a misericórdia, a justiça, a mansidão, a perseverança. Você perdeu tudo isso. Queridos, você está vivendo numa casa arruinada. Isso te diz, segundo Tiago, que há motivos para lamentar. Aquele que percebe a depravação, ele antecipa um degrau, ele começa a entender que então ele perdeu muito. Aquele que observa o seu homem morto, o seu corpo morto, no seu interior, aquele homem tombado, no seu interior, ele tem muito para lamentar, porque ele perdeu muito. E para ele voltar naquela condição sublime, meus irmãos, ele vai ter que permitir Cristo realizar uma grande obra em sua vida, até o dia da sua morte. Então temos motivo para lamentar. O segundo passo é lamentar, porque não adianta de nada perceber: eu sou fofoqueiro, e sou fofoqueiro, mas se Deus quiser me leva torto assim mesmo para o céu. Não, você vai ter a mesma parte dos hipócritas lá fora. Você vai ser achado um palho, vai ser tirado do trigo. O agricultor não quer palha, ele quer trigo para o seu celeiro. Entenda que se você percebeu uma análise, numa oração, no culto de Santa Ceia, mas você percebe que há algo para você, lamente que você gostar deste pecado, lamente que você gostar desta depravação, lamente porque esse ato, esse fato de você gostar, isso demonstra que você perdeu muito, que você é completamente diferente de Deus. Deus abomina essas coisas, e se você ama elas em vez de detestá-las, isso significa que você tem muitos motivos para lamentar. Contudo, o terceiro ponto nos mostra que temos que também chorar. A humilhação genuína, ela é precedida por essas três atitudes.
nos arrependemos daqueles pecados, queremos realmente a exaltação. Esse choro, segundo o grego, demonstra, é um choro que era muito usado para lamentar na morte de um ente querido muito próximo. As pessoas choravam, é a mesma palavra usada para chorar por um morto. As pessoas costumeiramente usavam, a Bíblia costumeiramente usava esta expressão no grego para denotar uma pessoa que chorava com desespero, porque estava enterrando um amigo, um parente, um pai, desesperadamente. Deus, Ele não somente quer que você permita com que algumas gotas escorram, Ele quer ver manifestado nos seus olhos este fruto de arrependimento. Aleluia. Ele quer que você chore compulsivamente, que você perca noites de sono, que você invista mais horas em oração pedindo: Deus, me limpa, me disponha, me despoja de todo esse trapo de imundícia. Ele quer ver em você um arrependimento genuíno, de tal maneira como se você estivesse sepultando, vendo o seu próprio homem combado e sepultado na sua sepultura de depravação. Ele quer que você enxergue de tal maneira que você venha deixar fluir os seus olhos. Não trata apenas de um lamento que fere o coração, mas que também traz lágrimas nos olhos. Temos que entender, queridos, que Deus, Ele requer isso de nós. Para que Ele morreu? Porque queremos lembrar do seu sacrifício hoje, por todas essas coisas, para que isso acontecesse com você, para que você se humilhasse, para que você percebesse o quanto você estava perdido e o quanto você estava condenado segundo a implacável justiça de Deus, para que você reconhecesse, lamentasse, chorasse por estar tão longe, por estar tão distante daquilo que é a vontade do seu Criador. Então entenda que esses três princípios precisam ser abraçados pela igreja dos últimos dias. E se Deus realmente quer nos exaltar, então Ele poderá prosseguir. Note que ainda no versículo 9, Ele descreve que esses sinais, todas essas atitudes, precisam ser evidenciadas com boas obras. Olha só o que Ele diz: então agora converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ou seja, como que é o homem depravado? Ele ri pela depravação, ele sente prazer no pecado, ele se alegra em estar constituído, ele adora a cobiça. Não tem coisa melhor para ele do que a avareza. Tudo no mundo, tudo que o diabo propõe a ele, lhe é prazeroso, lhe é desejoso, ele tem curiosidade, ele quer. As coisas, as obras da carne são festas para ele, são coisas que trazem a ele alegria, ainda que momentaneamente. Entende que o homem caído é assim. Quando ele se acerta com os amigos, você lembra aquela época que a gente fazia isso, fazia aquele outro negócio, aqueles negócios todos, e vão contando histórias, se gabando, coisas terríveis que já era para fazer com que seus rostos viessem cair de vergonha. Eles estão lá ainda rindo dentro da casa. Você lembra quando a gente fazia isso, quando a gente fazia aquele outro negócio? São pessoas convertidas? Não. São pessoas que se humilharam? Nunca se humilharam, ainda são homens tombados dentro da casa de Deus. Porque aquele que se humilha, aquele que passa por esse processo de humilhação e que realmente se arrepende do seu pecado, ele, a partir daquele momento em que a obra genuína foi feita em seu íntimo, no seu interior, ele começa agora, em vez de rir pelo pecado, ele começa a chorar por ver tanta coisa terrível acontecendo lá fora, por ver o seu primo, seu amigo, seu irmão de igreja ainda naquele caminho de depravação. Queridos, aquele que realmente foi mudado no interior, que foi transformado, que se humilhou, ele agora, ele não olha o pecado, mas como uma coisa maravilhosa. Eu me entristeço muito, pastor Leandro, quando eu vejo um ministro subindo no púlpito dizendo o seguinte: quem disser que pecado é ruim é mentiroso. Pecado é bom, irmão. Esse é um camarada que nunca se converteu, é um falso profeta atrás de um púlpito como esse. Por quê? Porque aquele que realmente se arrependeu, se humilhou e se arrependeu dos seus pecados, diz a palavra do Senhor, ele converte o seu riso em lágrimas, a sua alegria que ele tinha no mundo, aquela vontade de se deleitar com todas as taças do prazer, ele converte agora em prantos, em tristeza. Aleluia. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas eu acho que isso é hipocrisia, porque só Deus vive esta situação. Queridos,
Isso é hipocrisia para um homem tombado. Mas para alguém que Deus já está sepultando e gerando dele nova criatura, meu irmão, isso aqui é o que Deus se agrada. Aleluia, Jesus. Na minha vida eu testemunho assim. Eu praticava muitas coisas que antes eu me deleitava. Contudo hoje, meus irmãos, eu não troco Deus por nenhuma delas. Eu não saio da presença do Senhor por nenhuma delas. Você pode enumerá-las aos montes na minha frente, eu irei renunciá-las. Por quê? Porque verdadeiramente houve uma obra no meu interior. Eu não estou aqui para falar de mim, mas esta é a realidade daqueles que estão regenerados. Entenda que Ló, ele habitava Sodoma e Gomorra, mas o texto descreve que a sua alma justa afligia todos os dias por ver o pecado daquele cidadão. Agora, o crente hoje ele diz: não, isso é hipocrisia. Eu duvido se não colocar ali, né? E citam exemplos terríveis para tentar trazer aquela depravação para os homens de Deus, dizendo que eles vão cair. Querido, aquele que está realmente ligado na rocha, ele está ligado em Cristo Jesus. Aquele que está fundamentado na palavra de Deus, ele é regenerado por ela, ele é lavado por ela. Toda imundícia cessa, toda lascívia, cobiça e todo tipo de desejo carnal, ele vai embora, porque realmente a obra de Cristo começa assim, é de dentro para fora. E renunciar depois fica fácil, quando o seu íntimo foi transformado. Entenda que aqui está o processo, a humilhação. Temos que nos humilhar. Humilhe-se, e depois de se humilhar, não se levante como hipócrita, que chora 2 horas, jejua um mês, pede a Deus para fazer uma grande obra na sua vida, e depois se levanta como um porco, ávido por todo tipo de lavagem que existe lá fora. Não. Se levante como cristão, como alguém que se arrependeu, como alguém que deixou lá, longe da sua vida, que removeu aquele tropeço, para que não rompa a sua caminhada progressiva. Entenda, queridos, que esse é o processo. Ele está dizendo: depois de se humilhar desta maneira, então converta o seu riso em tristeza, converta a sua alegria, né, em luto, porque procedendo assim, você realmente irá evidenciar com essas obras que você se humilhou, se arrependeu daquela velha criatura, daquela velha vida. Agora eu termino esta mensagem dizendo, ele diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele nos exaltará. Eu vejo na Bíblia no mínimo 5 tipos de exaltação. A primeira que nós vemos é que Deus exalta a nossa natureza caída. Que? Deus exalta a nossa natureza, com certeza. Ele toma o velho homem e gera uma nova natureza dentro de nós. Ele exalta a nossa natureza humana, melhor dizendo, a nossa natureza humana. Ele toma o velho homem por meio do batismo e exalta e gera dentro de nós uma nova criatura, agora escondida em Cristo Jesus. Entenda que então ele faz essa primeira obra. Isso é uma exaltação, porque antes você estava completamente preso em uma situação em que não poderia te isentar do pecado, mas agora este homem tombado com suas velhas obras, Deus irá te revestir de Cristo Jesus, de justiça, de santidade. Então a segunda exaltação é o revestimento. Deus faz o que? Uma regeneração no nosso caráter. Se você era depravado, Deus te torna santo. Se você era injusto, Deus te torna justo. Ele começa a te despir do velho homem com as suas velhas obras e começa a te vestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É a segunda exaltação. Ele muda o seu caráter. A terceira exaltação, ela vem, eu estou enumerando algumas, é claro que Deus vai te exaltar de muitas formas. A terceira exaltação, ela vem também na sua vida ministerial. Você era o que? Escravo do diabo, completamente escravo da sua própria carne, né? Engendrado pela sua própria depravação humana. Contudo, Deus agora irá fazer o que com você? Ele irá te libertar e te tornar servo de Cristo. Ele vai te tirar do meio de uma escravidão e vai te fazer servir na obra dele, vai te tornar um semeador, um ceifeiro para a casa do Senhor, um pastor, um evangelista, um cantor, um missionário, alguém para glorificar o nome dele com boas obras e obras espirituais na terra. É a terceira exaltação que eu vejo. A quarta, quando Jesus voltar, o seu corpo será glorificado. Você vai ser transformado, ele vai exaltar esse templo corruptível, que Paulo diz: semeia-se corrupção e ceifa a incorruptibilidade. Entenda que então você vai ser sepultado
perecido, se envelhecendo, cheios de doença. Contudo, no dia da sua transformação, no dia da glorificação, no dia dessa exaltação, nesse tempo móvel, Deus irá te exaltar, vai te dar um corpo semelhante ao de Cristo, e você não irá mais envelhecer, a morte não irá tomar mais conta da sua vida, você não irá se envelhecer mais. Então entenda que haverá uma exaltação também neste tempo móvel. Contudo, a última, Deus tem uma casa preparada para você. Deus tem uma morada para você viver e habitar com Deus e seu Filho na Nova Jerusalém para todo sempre na eternidade. Essa é a maior de todas as exaltações, a vida eterna, a vida ao lado de Deus, o presente de habitar com Ele, de viver com Ele, na comunhão dEle, de vê-lo, de senti-lo, de adorá-lo, de servi-lo, de glorificá-lo. Entenda, queridos, essa é a última que eu enumero. Contudo, aquela que eu julgo ser a mais excelsa de todas, a mais sublime, porque então você será completamente exaltado, já não mais será visto como homem em um tempo que perece, que falha, às vezes que tropeça, não, mas será visto como um filho de Deus, como alguém que passou a portar agora uma vida perfeita e perfeitamente eterna, porque essa será a sua vida ao lado de Deus na eternidade. Deus irá te exaltar desta maneira, se você primeiro se humilhar. É uma noite, é uma manhã para essa questão. Deus trouxe esta manhã, onde nós iremos lembrar do sacrifício do Senhor, para que também você lembre do buraco que Ele te tirou. Ou se estou aqui sendo regenerado, Deus está trabalhando, me mudando todos os dias, é por causa do sacrifício dele. Mas o Senhor falava comigo: filho, fala sobre a questão, fala sobre a humilhação. Não adianta tocar na ceia do Senhor de qualquer maneira, não, irmãos, porque aquele que come e bebe dignamente, come e bebe da sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o texto de Paulo segue dizendo: é por isso que há muito entre vós fracos espiritualmente, doentes fisicamente, e mortos, e que já dormem, ou seja, mortos, que desceram a sepultura, porque tocaram na ceia do Senhor, tinham algo para consertar, estavam crentes no momento dentro da igreja e passam o dia inteiro como Laodiceia, se deleitando com os prazeres do mundo, mortos. Uma hora serve a Deus, outra hora não serve, uma hora adora a Deus, outra hora adora as músicas do mundo, adora a própria carne. Entenda, queridos, que nós temos que realmente discernir este ato que será celebrado neste mês, porque aquele que come e bebe dignamente, come e bebe da sua própria condenação. Se é necessário você se humilhar, se humilhe. Se é necessário você se despir agora deste mal, deste câncer que está trazendo morte dia após dia à sua alma. Meus irmãos, se diz, permita isso sair da sua vida, deixa Cristo remover, deixa o Espírito fazer essa obra. A ti cabe apenas a parte de se humilhar, e a Ele a fazer todas essas coisas, de te regenerar, de te santificar, de te justificar para a glória do nome dEle e para a exaltação do seu Filho, a qual Ele nos enviou e nos deu como presente e salvação. Eu termino esta palavra, pastor Ed, dizendo a todos vocês: faça uma análise, não participe de qualquer maneira. Não estou aqui para doutrinar como pastor desta igreja, porque não sou. Foi a outra que Deus confiou esta obra. Contudo, é a palavra do Senhor, é aquilo que Deus diz para você. Então faça uma análise, tenha verdadeiramente a certeza que você está apto. Não estou aqui também para poder te amedrontar, mas faça uma análise. Você não precisa abrir a boca e dizer não, faça uma análise. Mas se for necessário se humilhar, se humilhe, porque não existe exaltação sem a humilhação. Amém? Porque aquele que a si mesmo se exalta, Deus humilha, mas aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta.